Gráfico de barras, como e por que fazer? Então, voltamos àquela nossa aula anterior sobre pesquisas em uma tabela e agora nós vamos falar em uma outra forma de organizar os dados dessa pesquisa, que é usando o gráfico de barras. Vamos pensar, vou fazer algumas perguntas aqui e vocês deverão respondê-las aí oralmente, de acordo com o que vocês sabem, para assim fazermos um levantamento prévio do assunto antes da explicação. Vocês sabem o que é uma pesquisa? Já participaram de uma pesquisa? Como organizaram os dados coletados? Alguém já organizou os dados coletados em gráficos? Que tipo de gráficos vocês conhecem? Então, uma parte dessas perguntas nós respondemos na aula anterior, quando nós pegamos os dados de uma pesquisa e transferimos para uma tabela. Agora, eu vou trazer um vídeo para vocês explicando um pouquinho sobre estes gráficos. E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos estudar o que é uma pesquisa. E você sabe me dizer o que é uma pesquisa? Uma pesquisa nada mais é do que uma investigação sobre um tema que nós temos curiosidade. Quando nós pesquisamos, nós descobrimos, aprendemos, e assim que vamos construindo o nosso conhecimento a respeito do tema em questão. E pesquisar significa ir ao encontro de algo, ou seja, coletar informações a respeito do tema que estamos pesquisando. Isso porque essas informações geralmente são coletadas, e nós chamamos isso de dados. E quando nós fazemos isso, nós conseguimos obter uma resposta a respeito do tema pesquisado. Ou seja, obtemos um resultado e, quando nós obtemos esse resultado, nós concluímos a nossa pesquisa. E sabe quais são as vantagens disso? Por exemplo, se você é um vendedor, você sabe qual é o gosto dos seus clientes. E isso ajuda a saber o que você deve vender ou não. Porque, por exemplo, se um vendedor ele coloca dois vestidos à venda e eles são totalmente iguais, o preço, o tamanho, a única coisa que muda é a cor. E ele começa a observar que o vestido rosa vende mais. Ou seja, ele fez uma investigação, uma pesquisa, e ele obteve o resultado de que o vestido rosa é o que mais vende. Isso significa que, a partir desse resultado, ele vai começar a colocar mais vestidos rosas à venda, porque é o que a maioria gosta e compra. Então, através do resultado de uma pesquisa, nós podemos realizar ações a respeito de um determinado tema. E você sabia que existem várias maneiras de se realizar uma pesquisa? Você pode perguntar algo aos seus coleguinhas, pode pedir até aos seus coleguinhas também para anotar no papel. Enfim, tem várias maneiras de se fazer essa investigação. E aqui ao lado, nós temos a professora Carla. E ela queria comprar sorvete para a festa da sua turma. Só que ela não sabia qual sorvete comprar. E ela decidiu realizar uma pesquisa, ou seja, uma investigação. O que ela fez? Ela colocou no quadro dois sabores de sorvete e perguntou aos seus alunos a preferência de cada um. E ela foi anotando com tracinhos a resposta de cada aluno. Então, de flocos, uma e duas pessoas responderam de flocos. E de chocolate, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito alunos responderam que preferem sorvete de chocolate. Isso significa que ela vai comprar o sorvete que teve mais votos, ou seja, o sorvete de chocolate. Então, o que a professora Carla fez foi uma pesquisa. Ela fez uma investigação com seus alunos
a respeito da preferência do sorvete. E, a partir dos dados coletados, ela obteve um resultado e, graças a isso, ela pôde realizar uma ação, que foi escolher o sorvete de chocolate para a festa. Tá vendo? Isso é uma pesquisa, é realizar uma investigação. E os dados que nós coletamos, nós podemos organizá-los de diferentes formas. Por exemplo, a professora Carla, ela organizou com tracinhos, mas existem outras formas de organizar esses dados. Nós podemos organizar por gráficos, tabelas, diagramas, entre outras coisas. Por exemplo, aqui ao lado, eu fiz duas representações para ajudar a professora Carla. Eu criei uma tabela e um gráfico. Isso aqui é uma tabela. É a representação dos dados que eu coloco em linhas e colunas. Olha, aqui eu tenho a preferência do sorvete e que pode variar entre o sorvete de flocos e o de chocolate. E, como nós sabemos, o sorvete de flocos foi escolhido por 2 alunos, enquanto o sorvete de chocolate foi escolhido por 8 alunos. Tá vendo? É outro jeito de organizar os dados da nossa pesquisa. Às vezes, fica mais fácil de se entender assim do que assim. Uma outra representação é através de um gráfico, que é essa representação aqui, que é uma tentativa de expressar visualmente os dados. Olha, eu tenho aqui a preferência de sorvete, que nós colocamos nessa linha aqui, e aqui nós temos o número de alunos. E, observando o gráfico, nessa barrinha aqui, nós temos o sorvete de flocos. E você pode observar que tem 2 alunos que gostam de flocos, enquanto essa barrinha aqui representa o sorvete de chocolate. E, se você observar, 8 alunos gostam do sorvete de chocolate. E fica até mais fácil concluir a nossa pesquisa aqui por causa do tamanho da barrinha. A barrinha de chocolate é a maior, não é? Por isso, fica mais fácil de ver que mais alunos gostam de sorvete de chocolate, porque a barrinha é maior. Então, aqui nós temos uma tabela e aqui nós temos um gráfico. E você também pode organizar a sua pesquisa através de um diagrama, que nada mais é do que um passo a passo, um esqueminha, a fim de melhorar a compreensão dos dados. Por exemplo, a professora poderia colocar "Gosta de sorvete?". O aluno poderia não gostar ou poderia gostar. O aluno poderia dizer não ou sim. Se ele responder não, não faz sentido ele escolher uma preferência de sabor, não é? E se ele disser sim, qual o sabor que ele gosta? Ele tem 2 opções. Ele pode escolher ou o sorvete de chocolate ou o sorvete de flocos. E, depois disso, a professora tem que anotar o resultado. E, depois disso, ela tem que comprar o sorvete escolhido. Então, tem várias maneiras de se representar uma pesquisa. Você pode ter um jeito, o seu coleguinha pode ter outro, mas o importante é você saber que pesquisar significa investigar. E, quando você faz isso, você coleta os dados, as informações.
E com isso, você vai ter o resultado, e com esse resultado, você vai realizar uma ação. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Legal o vídeo, né, crianças? Acho que deu para ilustrar bem o objetivo dessas aulas sobre pesquisas e gráficos. Iniciando a conversa. Quando há um fenômeno interessante no céu, como você faz para observá-lo? Rita utilizou uma luneta que ganhou de presente para observar a superlua, fenômeno que ocorre toda vez que uma lua cheia coincide com a aproximação do astro com a Terra. Para observar o fenômeno, Regina não utilizou nenhum instrumento, apenas seus olhos. Outros colegas utilizaram binóculos para observar a superlua do céu. Então, nós temos aí uma pesquisa sobre um fenômeno da natureza. Trouxemos um problema, formulamos uma pergunta e aí temos 3 opiniões diferentes. Dentro do tema que nós acabamos de ver, nós vamos realizar uma pesquisa, tá certo? Regina decidiu perguntar às crianças do segundo ano K quais seriam suas opções de observação e fez o registro em seu caderno. Então, nós temos 3 tipos de observação e aí a professora Regina trouxe essa situação para a sala dela e recebeu a resposta das perguntas. A professora lançou um desafio: representar num gráfico as quantidades pesquisadas por Regina. Ela deu papel quadriculado para os alunos e pediu que eles pintassem as barras referentes ao modo de observação organizado por Regina. Vamos ver o resultado? Aqui está o resultado da pesquisa. A quantidade de pessoas que observam olho nu, usando a luneta e usando binóculos. Eu trouxe para vocês agora uma tabela. Vocês deverão fazer a mesma pergunta para as pessoas aí da sua casa. Lembrando que, para preencher um gráfico de coluna, vocês devem usar uma coluna para cada pergunta. Então, a primeira coluna vocês podem usar para a resposta olho nu. A segunda pergunta para a luneta, a segunda coluna para a luneta. E a terceira coluna para binóculos. Depois, vocês deverão preencher os quadradinhos de acordo com as respostas. Exemplo, se 10 crianças ou 10 pessoas observam a olho nu, vocês deverão pintar 10 quadradinhos. A mesma coisa com a luneta e o binóculos. Um gráfico deste pode ser usado para outros tipos de pesquisa, usando sempre essa regrinha. Então, para cada coluna, uma pergunta, para cada quadradinho, uma resposta. Vocês irão observar que depois de preenchido o gráfico, vocês terão a resposta de uma forma mais rápida e visualmente mais fácil de observar o resultado da pesquisa. Sistematizando o conceito. Uma pesquisa surge quando queremos saber algo sobre um evento qualquer. A partir deste problema, precisamos decidir como coletar os dados. Existem várias maneiras dependendo do tipo de pesquisa. Podemos observar, questionar ou entrevistar pessoas. Por exemplo, para entendermos melhor estes dados, um gráfico pode facilitar nosso trabalho. Mas não podemos esquecer de registrar no gráfico todos os elementos: título, valores de identificação das barras e a fonte, que é o local do qual vocês pegaram essas respostas. O que aprendemos nessa aula? Nesta aula vimos como organizar os dados de uma pesquisa em um gráfico. Pense em como você organizaria os dados de uma pesquisa utilizando um gráfico. Uma situação problema do segundo ano K para sistematizar o que aprendemos até aqui. O segundo ano K iniciou uma pesquisa para descobrir como poderiam ajudar Cecília, que tem baixa visão,
a escolher os livros para empréstimo. Para iniciar a coleta de dados, a turma definiu 3 opções como sugestões. Veja na tabela ao lado os resultados obtidos pela turma. Organize em um gráfico com estes dados. Então, eu tenho aqui a pesquisa que foi feita, as sugestões para ajudar a Cecília e a quantidade de votos para cada sugestão. Vocês devem pegar esses dados da tabela e organizá-las em um gráfico. Não esqueça de tudo que aprendemos até aqui. Bom trabalho!